ouvir mais um pouquinho, aí todo pastor. Mas eu quero ser canal de bênção para a tua vida aqui na Santos, canal de bênção para a minha vida, para a tua vida, aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente transmite. E no meio de tudo isso que a gente está vivendo, querido, eu queria falar nessa noite para a gente meditar sobre as bem-aventuranças, né? Quando a Bíblia fala bem-aventurados, né? A palavra bem-aventurado, bem-aventurança, é alguém que é muito feliz, é alguém que é felizardo, é um cara privilegiado, cara. Então, quando a Bíblia fala bem-aventurado é porque, Jonas, esse cara é muito feliz. A gente vai ver isso na Bíblia. Mateus, no Salmo, no primeiro Salmo, diz lá, bem-aventurado, quem lembra o Salmo primeiro? Bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem o quê? Nem se assenta. A Bíblia está dizendo, feliz é esse camarada. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita. E toda bem-aventurança, querido, ela tem um resultado, ela tem uma consequência. E aí nesse salmo ele diz, né? Pois eles serão como árvore plantada junto à ribeira, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto eu e você fizermos prosperará. Existe sempre uma consequência, existe sempre um resultado para as bem-aventuranças. Eu queria meditar com vocês na bem-aventurança. Quantos conseguem dizer aí uma bem-aventurança que Jesus diz? Bem-aventurados. Bota aí, Mateus. Mateus. É Mateus. Mateus, coloca Mateus, é muito Mateus na minha vida. Mateus no trabalho, Mateus em casa, Mateus. Mateus capítulo 5. Vamos. Quem lembra aí? Vai falando aí. Bem-aventurados, pacificadores, perseguidos, os mansos. Limpos de coração. Mateus capítulo 5. Achou? Bota aí. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. É uma consequência de novo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles felizardos, privilegiados, que têm fome e sede da justiça, pois eles serão bem-aventurados e misericordiosos, pois obterão. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles. Glória a Deus. Bem-aventurado, Adriano falou, os pacificadores, pois serão chamados. Glória. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é. Aleluia. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, Jesus dizendo, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguimos os profetas que vieram antes de vocês. Essas são bem-aventuranças, mas não são essas bem-aventuranças que eu quero trazer nessa noite. Existe uma bem-aventurança escondida num livro que por muito tempo os cristãos tinham medo de ler. Qual? Apocalipse. Por quê, querido? Porque Apocalipse fala de quê? Terremotos, guerras, tragédia, é ali que é revelado o anticristo, né? As coisas ali vão. Os cristãos eles têm medo de ler. É igual ler o livro de Jó, né? Tem gente que não gosta de ler o livro de Jó para aquilo não acontecer com ele. Assim é no livro de Apocalipse. Porque ali tem terremoto, tragédia, 7 pragas, os 7 flagelos, as 7 trombetas, os 7 ais. Mas o livro de Apocalipse não é um livro de tragédia. O livro de Apocalipse é um livro de esperança para mim e para você. É interessante porque o livro de Apocalipse
ele começa dizendo revelação de quem? De Jesus Cristo. É no livro de Apocalipse que Jesus é revelado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, ali para os Evangelhos, a gente vê Jesus revelando o Pai. Ele diz: eu vim revelar o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele que ele quer revelar. A gente vê no livro dos Evangelhos Jesus revelando o Pai, mas no Apocalipse Deus revela o seu Filho. E a gente tem uma imagem, quando você. Isso acontece muito no período da Páscoa, né, Júlio? A gente vê aqueles filmes de Jesus na Páscoa. A gente vê ali Jesus, e a gente tem aquela imagem de Jesus na cruz, os soldados despindo as suas vestes, tirando as suas vestes e sorteando Jesus praticamente sendo nu, levado à cruz. Mas quando a gente vai no livro de Apocalipse, a visão que João tem é de alguém vestido com vestes grandes, andando no meio dos 7 castiçais. A imagem que a gente tem no Novo Testamento de Jesus com a coroa de espinho cravada na cabeça, com seu sangue misturado nos cabelos. Agora João vê Jesus com seus cabelos brancos como a neve. Os olhos de Jesus chorando com sangue. Agora quando vê Apocalipse, seus olhos como chama de fogo. As mãos furadas, os pés furados pelos pregos. Agora no lugar para João eu vejo alguém como seus pés como um latão reluzente. Isaías diz ao Evangelho que Jesus foi como uma ovelha muda, um matador, não falou uma palavra. Mas quando João ouve Jesus falar no Apocalipse, ele ouve voz como de muitas águas. E quando ele falava, saiu uma espada afiada. É isso que o Apocalipse quer revelar para mim e para você. E existe uma bem-aventurança escondida ali. Abre aí, Apocalipse capítulo 1, e a gente vai falar sobre algumas delas. Se você tem a sua Bíblia aí, anote aí, talvez possa ter passado desapercebido. Apocalipse capítulo 1. Diz assim, começa assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida aos seus servos João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Troca a versão para mim, bota a Bíblia corrigida, fiel. Viu? 3. Ele diz, a primeira bem-aventurança de Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas não explicam, porque o tempo está. Queridos, o contexto do livro de Apocalipse é o pior momento da história dos cristãos. Os cristãos estão sendo perseguidos, massacrados, estão sendo jogados em caldeirões de óleo. Eles estão servindo de plateia, de diversão para o povo ali. São lançados como diversão no meio de leões, feras. São dilacerados, são decapitados. Eles perdem tudo que eles têm. Existem relatos de soldados que se cansaram de tanta decapitação que eles fizeram num só dia, matando os cristãos. E é nesse contexto que Jesus se revela João, que João lê: bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam essa palavra. Porque no meio do caos, Jesus está dizendo: ainda existe uma esperança para você. Nós estamos vivendo no meio de um caos, querido. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, a gente vai ficar junto no trabalho, e ele falou: Velto, você viu como é que está a situação? Se você acompanhou os jornais do Rio essa semana, começou com tiroteio na linha vermelha, na linha amarela. Foram assaltar lá e eram policiais em perseguição. O bairro de Anchieta
é uma guerra fria, uma guerra constante. Bandidos armados até os dentes não andam no judia. Os médicos que foram mortos ali, vieram para o Congresso, foram mortos ali. Não sei quantos tiros que sobreviveu, levou 19 tiros. Caos, querido, caos. A gente no Rio de Janeiro quando a gente vai visitar a loja, a gente já foi abordado 2 vezes. Pistolas na frente do carro. Isso é um caos. E aí ele perguntou para mim, ele falou comigo assim, por que será que Deus não faz nada? Por que será que Deus por que esse governo? E aí eu falei, mano, isso não é novo não. Abre aí Abacuque capítulo 1. Isso não é novo não. Já vi um profeta que falava isso há muito tempo. Havia um profeta que parecia que, se a gente pegar as palavras desse profeta, a gente vai achar que esse cara está falando dos dias de hoje. Abacuque capítulo 1, Deus que o profeta Abacuque vai 2. Até quando? Olha só o que Abacuque está dizendo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que a razão me mostra da iniquidade me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o homicídio. Vai. Por esta causa a lei se afrouxa, justiça falha, juízo nunca se manifesta, porque o ímpio serve ao justo e o juízo se manifesta ao torcido. Vai para o 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque falando para Deus. E a opressão não pode contemplar. Porque olhas para quem procede televisivamente e te calas. Abacuque está reclamando com Deus. Isso aqui é uma reclamação sincera, justa. Porque se formos sinceros, eu vou falar, Senhor, mas por que tu não faz nada? E te calas como o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Mas aí Deus responde aí no capítulo 2, Mateus. Capítulo 2. E aí ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler todos aqueles que passarem. É o primeiro outdoor da Bíblia. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Continua. Este a sua alma está orgulhosa, não é reta dele, mas o justo. A mesma, vamos lá para Apocalipse, a mesma coisa que Deus falou aqui para Abacuque. Jesus está dizendo para a sua igreja: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guarda, porque o fim está próximo. Eles estavam no meio da perseguição, no meio das lutas, querido. Mas Jesus diz para João: escreve isso e leva para eles. João vê Jesus andando pelos 7 castiçais. E Jesus diz para ele: João, você não entendeu o que é os 7 castiçais? São as 7 igrejas, são as minhas igrejas. Jesus está passeando no meio da sua igreja. Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dores, mas Ele está dizendo: olha, guarda, porque o fim está próximo. Se não bastasse toda essa semana de caos, sábado eu acordei para trabalhar na escritório de minha televisão, mais de 5.000 bombas, mísseis enviados para Israel. E aí o ministro da Defesa de Israel falou: olha, nós vamos responder à altura como eles nunca viram. Querido, isso é tremendo. Talvez a gente não saiba, a gente está no conforto aqui, mas não saiba a dimensão disso. Porque por trás do Hamas está o Irã. Por trás do Irã está a China e está a Rússia. Do lado de Israel está os Estados Unidos, a Europa. Se alguma coisinha não der certo, o que vai acontecer? Guerra.
E aí a gente fica preocupado, será que é agora, será que não é? Bem-aventurados são eles, e ouvem, e guardam as minhas palavras. O que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite, querido? Ei, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. E a gente vai para a segunda bem-aventurança do livro de Apocalipse, que é lá, Matheusinho. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. No meio das dificuldades ali do povo, querido, no meio ali daquela morte ali sem causa, sem justificativa, cristãos morrendo, tudo que eles queriam ouvir de Jesus, tudo que eles queriam ouvir do céu, olha, é chegado o fim, nós vamos acabar com tudo isso, vai parar, vocês não vão morrer mais. Mas sabe o que eles escutam do céu? Apocalipse 14, verso 13. E ouvi uma voz que veio do céu, que dizia, escreve, bem-aventurado quem? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito. Talvez eles escutando isso, como assim, bem-aventurados que morrem no Senhor? E aí o céu diz, sim, assim diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Aqui Jesus está dizendo que vocês estão morrendo, vocês estão sendo sacrificados, mas bem-aventurados vocês que morrem no Senhor, porque vocês descansarão no seu trabalho. Querido, nós não fomos criados, nós não fomos preparados, nós não fomos feitos para a morte. Salomão, no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, ele diz que Deus fez tudo apropriado no seu tempo e colocou em nós no coração o anseio pela eternidade. Por isso que dói tanto quando perdemos um ente querido, Júnior. Por isso que não conseguimos entender porque a eternidade está lançada em nós. Mas só que nós precisamos entender que a morte não é o fim para mim e para você. A morte é simplesmente o início, é a coroação da nossa vitória, do sacrifício. E aqui ele diz, eles descansarão no seu trabalho. André estava falando aqui na escola dominical. Você tem lutado contra o pecado? A Bíblia diz que, olha, contra o pecado você não lutaram ainda até a morte, até o sangue. Temos que lutar, temos que lutar para sermos santos, fiéis, nos conservarmos fiéis a Deus. Trabalhar dia e noite para vencer o pecado, Mateus. Sabe por quê? Porque são os momentos de afronta, os momentos de dificuldade que às vezes falamos, magoamos os outros. Inveja, disse-me-disse. Qual tem sido o seu trabalho em vencer o pecado? Qual tem sido o seu trabalho em se manter fiel? Se nós vivermos nesse mundo que só buscando as coisas da terra, vida de quão miserável homens como nós somos. Nossos olhos têm que estar voltados para cima, para o céu, para o alto. E aqui ele continua dizendo, e as suas obras o seguem. É interessante, querido, porque aqui na terra, para nós cristãos, Deuteronômio 28 fala isso, Ana, que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão e nos seguirão. Nessa terra, querido, eu quero profetizar sobre a minha, sobre a tua vida. As bênçãos vão nos perseguir, as bênçãos vão nos seguir, querido. Só que depois da morte, o que segue não são as bênçãos, são as obras que você fez. O que você tem feito para Deus? E é muito mais, querido, do que vir aqui tocar louvor, cantar, é muito mais do que isso. O que você tem feito para levar o reino de Deus à frente? Será que você tem testemunhado, tem dado vida? Glória a Deus. Quem é você depois de um culto de domingo à noite, na segunda-feira? É na segunda-feira que o bicho pega. É quando vem a luta, quando vem a afronta. Você tem que estar ali, ó. As obras têm que seguir. Você tem que fazer diferença. Será que você tem deixado o legado para as pessoas que estão do seu lado?
para as pessoas que estão na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu colégio, na sua escola, na faculdade, eu não sei. Deus está dizendo, olha, e a gente fica se preocupando, pastor, com as coisas, sabe? Ali, e é plausível isso, nós, né? A gente, é tão plausível isso. Jesus falou, olha, não se preocupa com essas coisas, com o que vocês têm que comer, de beber, porque Jesus sabe que a gente passa por isso. Mas Jesus diz, busca primeiro o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas. Mas isso é difícil, isso é trabalhoso. Quando o apóstolo diz, lançai sobre ele as vossas ansiedades, existe esforço, querido. Ninguém lança alguma coisa, lançar não é essa aqui não, querido. Teve esforço aqui? Não teve esforço nenhum, querido. Lançar, querido, realizar esforço, você precisa se esforçar. Então deixar as coisas na mão de Deus é difícil, porque a gente, pô, será que você não conhece ninguém não para ajudar quem não gosta de mim? Pastor, estou passando uma dificuldade, se eu conheço alguém ali para mim. Mas primeiro entrega a Deus, confia nele, e mais tudo Ele vai fazer. Quantos aqui estão preparados para se encontrar com Cristo? Aleluia! Primeira docinha, a gente vai com o médico. Corre lá no médico, porque a gente não está preparado. Mas feliz é aqueles que estão guardados no Senhor. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. E aí agora a gente vai para a terceira. Apocalipse, capítulo 16, Mateus, verso 15. Anota aí na sua Bíblia. Não sei se você já tinha lido essa bem-aventurança, mas é interessante. Mateus capítulo 16, verso 15 diz assim: eis que vem com um. Quem está dizendo isso? Ele vem para roubar? Não. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Jesus está dizendo: olha, eu venho como ladrão. Mas não é ladrão que vai roubar, é o momento que você não sabe a hora, vem o dia, cara. O ladrão não avisa que ele vai te assaltar. Apesar de que, do jeito que está andando, daqui a pouco vai ter o disque assalto, né? Alô, eu queria falar com a eu queria jantar um assalto aí na tua casa, que dia melhor você pode? Do jeito que está a bandidagem. Não é assim, não? Mas o que Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque o dia nem a hora vocês não sabem. Mas bem-aventurado aqueles que vigiam. Querido, um exemplo muito interessante de vigiar, Jesus falou isso. Jesus foi orar no Getsemane, ali que estavam angustiados, e levou Pedro e mais dois discípulos estavam ali, ó, fica aqui comigo, vamos orar junto. E aí depois Jesus se afastou, Júlio, e falou, vocês ficam aqui orando. E aí Jesus foi, quando voltou, e encontrei eles, o quê? Dormindo. Rapaz, você não pode ficar comigo nem uma horinha. E aí Jesus diz isso, vigiai e orai por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne. Jesus vai de novo, querido. Quando ele volta, eles estão o quê? Como eu soube lá de tarde. Roncando. E aí, o que a Bíblia diz? Mateus 26. Eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Na nossa luta do dia a dia, muitas das vezes os nossos olhos ficam pesados. Quem já lutou contra o sono? É difícil, é muito difícil. Um dia desse que eu estava com tanto sono, vou contar, a gente estava indo para Cabo Frio, pastor. Minha família, né? De Adrenac atrás, eu e o pastor Adriano. Aí a gente chegando ali em São Pedro, ou você sobe para ir para Búzios, ou vira ali em São Pedro para Cabo Frio. E aí eu estou indo, daqui a pouco eu acordei, subi no Búzios. Aí a moça perguntou, você está fazendo o que aqui? Eu falei, não sei, eu dormi. Foi livramento, querido. Foi livramento de Deus. Ela falou, você não pode dormir. Eu falei, todo mundo está dormindo no carro, só eu que não posso dormir. Vai ter assim, Amanda babando de um lado, Toninho falando de outro.
É assim, meu filho. Porque lutar contra o sono é difícil. Assim é a nossa luta contra o pecado. Lutas constantes que nos cansam. Lutar todas as vezes, por isso que às vezes a Bíblia fala para você fugir. Porque às vezes você está cansado. Mas nós não podemos cessar. O pastor falou que o diabo não descansa. E nós também não podemos descansar. Precisamos lutar dia e noite contra o pecado. Nós não temos força por nós mesmos, mas o Espírito Santo nos fortalece. E olha o que o texto diz aqui, querido: vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. E aí, quando eu li esse texto aqui, querido, eu fui. Por que Jesus fala isso? Por que ele fala para guardar as suas vestes? E eu entendo que no contexto ali, Jesus está dizendo porque a gente não sai da hora que o ladrão vem, então a gente, quando vai dormir, tira a roupa, né? Bota uma roupa mais levinha. E aí vem um ladrão, cadê? Mas aí algo me chamou a atenção aqui nesse texto, aqui, é porque se a gente voltar lá no jardim do Éden, se a gente voltar no jardim do Éden, a gente vai ver que Adão e Eva eles andavam nus. E não tinha problema nenhum, pastor. Até que entrou o que no mundo, dona Maria? Entrou o pecado. E aí eles viram, América, eles estavam nus. E quem foi que vestiu eles? Obrigado, Bruno. Quem foi? Foi Deus que vestiu, mas sabe quem vestiu primeiro eles? Foram eles mesmos. A Bíblia diz que Adão e Eva pegaram folhas de figueira e cozeram e fizeram roupas para eles. E aí Deus, quando encontra eles, falou: por que vocês estão escondidos? Ah, Senhor, nós vimos que nós estávamos nus. E aí Deus troca as vestes deles. Porque eu e você não podemos por nós mesmos esconder a nossa vergonha, o nosso pecado. Deus estava mostrando ali que havia necessidade de um sacrifício para vestir o homem do pecado. Deus mata o sacrifício, o animal, e veste o homem, Adão e Eva, com a pele, significando aquele que havia de vir e morrer por nós. Jesus é o único capaz de nos cumprir da vergonha do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Isaías diz isso. Jesus, quando entra na sinagoga, Mateuzinho, obrigado. Abre aí Isaías capítulo 61. Quando Jesus entra na sinagoga, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, dá para ele um livro. E, coitado dele, sabe qual foi o livro que eles deram? Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas às mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a cena dos tristes de Sião que se dizer glória em vez de cinza, olhos de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor para que ele seja glorificado. Vai no 10, acho que é o 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque ele fez o que, querido? Me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como o noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Jesus veio à cruz, nós cantamos aqui, querido. Ele abriu mão da glória dele para nos vestir com roupas de salvação. Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes de salvação. Nós por nós mesmos não podemos nos vestir, mas existe uma armadura espiritual, João. Existe um capacete para mim e para você. Existe uma couraça da justiça. Existe um sapato do evangelho, querido. Existe uma espada para mim e para você. Isso tudo conquistado por aquele que é digno de honra, de glória.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos para a quarta bem-aventurança. Apocalipse 19, versículo 9. Aleluia. E diz, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse, estas são palavras, verdadeiras palavras de Deus. O que o céu está dizendo aqui para nós, Senhor? Bem-aventurados aqueles que são convidados, aqueles que são chamados a participar das bodas do Cordeiro. Aqui, querido, nesse capítulo 19, é o ápice do Apocalipse. É o momento em que Jesus casa com a sua igreja. É um momento tão esperado, querido. É um momento tão esperado pela noiva. E aí Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse, essas são verdadeiras palavras de Deus. Jesus, quando ele fala isso, querido, e a gente abre em Lucas capítulo 14, Mateus. Jesus, ele dá exemplos, ele fala, o reino dos céus é como um rei que faz uma festa, e ele manda chamar os convidados. Isso em Mateus, era uma semana para Jesus ser crucificado, ele fala isso. E em Lucas capítulo 14, verso 16, ele fala a mesma coisa. Verso 16. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. E todos a um começaram a se desculpar. Disse o primeiro, Senhor, queridos, Deus está falando aqui, olha, ele fez um banquete e mandou chamar, está tudo preparado. E começou a chamar. E aí um respondeu, olha, eu acabei de comprar um campo ali, eu comprei um negócio ali novo, eu tenho que testar, eu tenho que ir. Pede desculpa lá, mas eu não vou não, vai para o próximo. E o outro disse, eu comprei 5 juntas de boi, olha, eu preciso testar esse boi lá no arado, lá. Fala para ele que eu não vou poder agora não, vou para o próximo. E o outro disse, eu casei. Quantos querem casar aqui? Eu casei com a minha esposa, e portanto eu não posso ir em lua de mel agora, eu estou... Pô, pede desculpa lá. Continua. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. Querido, Deus chamou ali o povo de Israel, tinha um banquete preparado para o povo de Israel, tudo preparado, tudo pronto. Mas eles disseram, Senhor, agora não. Talvez você esteja aqui, querido, dentro da igreja, ouvindo Deus te chamar para aquilo que Ele quer te colocar, e você diz, Senhor, agora não. Eu ainda tenho muito para fazer. Eu lembro que, querido, meu pai, quando não era convertido, o pastor Marcos já foi lá, o pastor Marcelo. Aí ele falou, ele quer aceitar Jesus, Ana? Agora não, estou muito novo ainda. Estou muito novo. Assim como foram esses homens aqui. Glória a Deus que ele aceitou no último momento, que foi um dia nós estaremos juntos lá. Glória a Deus. Mas muitas vezes somos assim, recusando. Israel recusou, aí o que Deus faz? Manda chamar todos os povos. Agora existe um convite para mim e para você, querido. Se você quer aceitar esse convite, levanta essa mão nessa noite. Eu quero participar dessa porra do Cordeiro. Existe um banquete preparado, querido. Jesus falou certa vez, olha, na última ceia, Jesus ceando ali com ele, Jesus tomando o cálice do vinho, ele falou, olha, essa é a última vez, Carlos, que eu vou beber esse vinho com vocês. Vocês vão fazer todas as vezes para lembrar o sacrifício que eu fiz por vocês. Mas eu, Jesus, não vou beber até que venha o reino dos céus. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aí nessa frase, Jonas? É que eu e você somos as pessoas mais importantes nessa festa. Sabe quando a gente faz uma festa, cara? Prepara ali tudo certinho, prepara ali o bolo ali, vamos cortar o bolo, mas aí você chama uma pessoa muito importante na festa, pastor. E aí, pastor, as pessoas ficam te perguntando, aí, vai cortar o bolo? Eu não, vou esperar ela chegar. Tem que esperar minha mãe chegar. Tem que esperar minha mãe chegar, porque ela é importante. Assim Jesus está dizendo para mim e para você, ei, eu estou esperando vocês chegarem para celebrar as bodas do Cordeiro.
porque o Senhor vai nos guardar. Tem um banquete preparado. Eu não sei como é que vai ser, velho, mas eu sei que vai ser aquela festa mesmo tremenda. Esse chofazinho que o pastor toca aqui, que não vai ser pouco. Mas se você reclama do barulho aqui, se prepara, porque lá são vozes como de trovão. Aleluia! Quando Jesus fala, é terremoto, é relâmpago. Aleluia! Mas eu quero estar lá, você quer? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos para a quinta bem-aventurança. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte do quê? Na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quando a gente lê esse texto, querido, aqui o texto diz que eles não sofrerão o dano da segunda morte. Mas se a gente lê em Hebreus capítulo 9, 27, o que é que diz? 9, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Então por que aqui diz o texto do Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte. Que segunda morte é essa? O texto aqui vai dizer: e quando aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o outro. Vamos lá, vamos em Apocalipse. Está no 20, né? Eu achava que também, Apocalipse 20, vou te dizer da onde. A partir do 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugares para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se os outros livros, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deu os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Vai. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte, querido? É o juízo de Deus. É o lago de fogo. Continua. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Volta lá na bem-aventurança. É o 26. 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira. Sobre estes não tem poder a segunda. O que é a segunda morte? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Querido, existe uma promessa de Deus aqui em Apocalipse. Em Apocalipse, tudo que Deus prometeu é cumprido aqui. Todas as maldições são transformadas em bênção para nós aqui em Apocalipse. A gente vê lá na Torre de Babel a confusão das línguas, ninguém se entendendo. Mas aqui em Apocalipse diz que eu e você, Júlio, vamos cantar junto com todos os povos, a uma só voz, um único cântico. A uma só voz. A maldição das línguas será quebrada no Apocalipse. Deus diz que ninguém pode ver a face dele se não morrer. Mas em Apocalipse nós vamos ver a face do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não tem parte aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Ou, querido, ou nós seremos arrebatados, ou seremos ressuscitados com Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Eu não sei, querido, se Jesus vai voltar agora.
Meu sogro falou aí, ouvindo essas notícias, será que é esse ano que Jesus volta? A gente fica com esse questionamento. Será que é esse ano? Eu não sei, não importa. Mas eu e você temos que viver igual os apóstolos viviam. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a igreja vai subir, se o céu vai descer. De uma coisa eu sei, nós não precederemos aqueles que dormem. Primeiro eles vão ressuscitar, depois nós, Paulo dizendo que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele no céu, eu e você, que eu vivo assim. Eu quero viver aquele dia do arrebatamento. Expectativa. Tinha um jogo numa rádio que dizia: viva hoje como se Jesus voltasse ainda hoje mesmo. É assim que a gente tem que viver. Vai pecar. Opa, peraí, será que eu... Sabe por quê, Laura? A vida não nos dá tempo. Corre para Deus. Senhor, falhei. Cria em mim, ó Deus, coração puro. Davi tinha tudo, Laura. Tinha tudo. Ele era o rei mais poderoso, mais amado. Ele era o mais rico. Quando ele pecou, filho, diferente de Saul, sabe o que ele pede a Deus? Ele não pede igual Saul, que ele diz: olha, não tira o meu reino. O que as pessoas vão achar? Pô, vou ficar envergonhado. Não! Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito e a alegria da tua salvação. É isso que tem que nos mover, querido. Falhamos, erramos, somos pó, sanhaço. Mas corre para Deus, pelo amor de Deus, corre para Deus. Esse é o presente como sacrifício vivo, santo e agradável, para que eu e você nos encontremos naquela grande reunião celestial. Os testemunhos de Jeová batem na nossa porta e dizem: ó, é só 144 mil. A conta para eles já fechou há muito tempo. Só que eles não vê lá embaixo que João vê uma grande multidão que não se podia contar, de todas as tribos, raças, línguas e nações, e ali está escrito o seu nome. Aleluia. Querido, se isso não mover com você, querido, eu não sei mais o que te move. Se o sacrifício de Jesus não foi suficiente para a gente estar aplaudindo de pé ao Senhor aqui, não há mais nada que faça. Não há bênção nenhuma que te leve para Deus. Glória a Deus. Senão o sacrifício que Ele fez por nós. É isso que tem que nos mover todos os dias. Eu queria ir para o último. São 7, mas a gente vai falar das duas juntas. Apocalipse 22. Versículo 7. Eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pula no 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a quê, querido? A árvore da vida. Outra maldição que vem sobre nós, que é quebrada no Novo Testamento, no Apocalipse. Quando Adão e Eva pegam e comem ali da árvore do conhecimento do mal, Deus diz: olha, não permitamos que eles agora sejam como nós, que vivam eternamente, Abel. Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e coloca querubins guardando o caminho de quê? Da árvore da vida, para não comer da árvore da vida e ficar e viver eternamente. Mas aqui em Apocalipse, isso que era uma maldição sobre nós, agora é transformado em bênção. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu e você vamos comer aquilo que foi proibido para Adão, agora é permitido para nós. Eu vou pegar ali, querido. Eu vou comer da árvore da vida e vou ficar para todos sempre como meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que tem lá, querido? Deixa eu te dizer daqui. O que tem lá?
versículo 22 dele. Agora lá do primeiro. E aqui eu vou estar terminando. Das 9 horas. O que tem preparado depois para todos aqueles que participam dessas bem-aventuranças? Existe uma promessa que vai ser cumprida. Eu quero profetizar, eu quero dizer que eu e você vamos viver essas promessas. Nós vamos ver isso se cumprir. Me mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doce fruto, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, não haverá futuro. Firmado nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão e verão o seu rosto. Lembra que a gente falou? Ninguém pode ver a Deus se não morrer. Em Apocalipse nós veremos o rosto dele, e na sua testa estará o seu nome. Continua. E ali não haverá mais. Querido, sair da noite hoje é só para quem é aventureiro, só para quem tem coragem. Mas lá no céu, lá onde nós vamos estar com Deus, não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, pode queimar relator, pode queimar o que for, querido, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Continua. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve. É isso que tem que nos motivar. Vamos continuar. Quantos vão continuar, fiel? Quantos vão continuar prosseguindo? Porque eu quero. A gente vai passear ali naquela rua ali, não dá naquele mar de cristal, vamos dar um mergulho ali, dá um mergulho. Querido, não precisa pagar conta de luz. Não tem PTU e PVA. O meu cunhado, a gente fala com ele de ele aceitar o Senhor e tal. Ele fala: o que eu vou fazer no céu? Cara, conserta as carruagens lá. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim: cara, mas se tudo isso não existir, se tudo isso for uma invenção, porque romanos, aceitando de Jesus, se isso tudo não for, se for uma mentira. Eu falei: rapaz, se isso for uma mentira, eu vivi toda a minha vida querendo ser uma pessoa melhor. Eu estar na igreja não quer dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas quer dizer que eu quero aprender, eu quero se tornar um pai melhor, um profissional melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um marido melhor. Se isso não for verdade, valeu a pena. Se a gente morrer, acabou, valeu a pena. Mas eu disse com o olho dele: olha só, mas se isso for verdade, você vai ficar. Se isso for verdade, você vai sofrer eternamente. Então, cara, faz o seguinte: vamos juntos. Isso aí, glória a Deus. Aleluia. Querido, existem muitas religiões, muitas verdades, mas eu me agarro na palavra de Deus, eu me agarro nessas promessas. E bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda essas palavras. Eu quero te pedir encarecidamente, em nome de Jesus, querido, guarde essas palavras. Se você ainda não estudou o livro de Apocalipse, estude. Porque aqui, uma vez Billy Graham, numa das suas pregações, ele falou: se você não leu a Bíblia toda, fica tranquilo, eu já li o final, e no final Jesus vence. No final ele vence. Pode parecer que ele está morto, mas não viu ele como que estava morto. E aí ele diz para João: não se preocupe, eis que eu estava morto, mas agora estou vivo. Existe uma vida para mim e para você. Se você crê nisso, fica de pé. Nós vamos orar aqui. Eu quero orar pela tua vida. Se você entrou aqui, querido, não, e ainda não aceitou esse convite do Senhor, salva, se você quer participar dessa obra, talvez você esteja aqui, salve Espírito Santo, você ainda não entregou a sua vida para Deus, Jesus.
Existe uma oportunidade, existe um convite. Existe um convite feito não pela nossa igreja, mas pelo Senhor Jesus, para participar das bodas do Cordeiro. Se você quer aceitar Jesus, se você é livre para estar aqui na frente, a gente vai estar orando por você, mas eu quero orar pela tua vida. Você ainda que é cristão, para que você seja fortalecido na força do seu poder. Se você pode aí, a pessoa do seu lado, abraça ela, se você que está do seu lado, você conhece ela. Porque o que nos faz vencer e ver a união é a nossa fé. O que nos faz vencer é a união de Cristo. Porque uma hora a gente está cansado, uma hora a gente está fraquinho, mas tem uma outra pessoa que vai ali, fulano, ora por mim. Aquela pessoa que orou por você, com certeza, algum dia ela vai orar para você. E é isso que nos faz, é a união. Aleluia! É a união. Eu não sei se você lembra desses filmes de guerra medievais, quando vem as setas voando, sabe como é que eles fazem com o escudo? Cada um tem seu escudo, mas cada um faz posiciona um escudo só. Assim somos eu e você aqui na igreja. Os nossos escudos, quando são levantados, a gente impede que as setas do maligno nos vida. Esse eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Profetiza sobre a vida do teu irmão aí. As setas que voam no dia não vão te alcançar. Existe maldição que possa vir sobre a tua vida, porque você está firmado na rocha. Você está confiante naquele que vive para todo sempre. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu santo, glorioso nome, Deus. Queremos nesta noite, ó Deus, aqui reunidos, aqui simbolicamente unidos, cada um, ó Deus. Queremos unir a nossa fé, queremos unir as nossas forças, ó Deus. E em nome de Jesus continuar. Estamos firmes para aquilo que ainda há de vir. Porque a tua palavra nos adverte que o fim está próximo, o tempo está próximo. E só vão vencer aqueles que estiverem arraigados na tua palavra, firmados na rocha. Em nome de Jesus, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Oh Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti, ó Deus. Entregamos as nossas vidas. Oh Pai, eu sei que existem muitos pedidos. Muitas, talvez, pessoas aqui vieram para ouvir, talvez uma profecia, ouvir algo da tua parte. Mas receba nesta noite, confia, espera, entrega toda a sua vida ao Senhor e o mais Ele vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos livra dos acidentes, das balas perdidas, dos homens maus, do sequestro, ó Deus, dos golpes, nos livra, ó Deus, nos guarda, nos toda debaixo da tua força, Senhor. O teu manto de sangue, o teu manto poderoso nos proteja, nos guarda, ó Deus. Que possamos a cada dia, a cada semana, a cada dia, passa semana, ainda semana, essa semana, somos cada vez mais fortes, mais convictos, mais apaixonados pela tua presença, Deus. Obrigado pela tua igreja aqui neste lugar. Nos esconda, Deus, nos teus esconderijos, Deus. A sombra do onipotente nós queremos descansar, Deus. Que essas palavras possam se fazer morada, Deus, achar um terreno fértil e crescer, e germinar e alcançar a outros, Deus. É isso que eu te peço, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.